GP da Áustria de 2024 no Red Bull Ring. Polêmico incidente entre Verstappen e Norris pela vitória. Verstappen vence a corrida sprint e chega em quinto na corrida principal. George Russell vence o GP da Áustria de Fórmula 1, a primeira vitória da Mercedes desde Interlagos 2022. Haas marca pontos com seus dois pilotos, Hülkenberg P6 e Magnussen P8. Isso e muito mais aqui no Fórmula 1 em Foco. Olá, eu sou Alexandre Odo, bem-vindo ao Fórmula 1 em Foco. Estamos aqui para discutir o Grande Prêmio da Áustria que aconteceu nessa semana no Red Bull Ring, lá na Áustria. E houve aí um domínio fenomenal, um domínio praticamente completo da Red Bull no circuito austríaco, do qual a Red Bull é proprietária deste circuito, desse autódromo. Então ela que é a dona do autódromo e teve o grande prêmio lá, tanto a prova sprint no sábado quanto a prova de domingo. Por que eu estou dizendo que a Red Bull ela praticamente dominou o fim de semana? Para quem tinha dúvidas se a Red Bull ainda é o carro a ser batido, de forma geral, sim, é o carro mais rápido da Fórmula 1. Por quê? Veja só, Max Verstappen ele liderou desde o treino livre 1, passando ainda pela classificação da sprint, liderou também, fez a pole, e ele venceu a corrida sprint no sábado. E aí depois da corrida sprint, no próprio sábado, tivemos aí a classificação da corrida principal no domingo, tendo Q1, Q2 e Q3. O Verstappen, ele liderou as três partes do treino classificatório, tanto Q1, Q2 quanto Q3. Então mostra aí que realmente o carro da Red Bull é muito bom e Verstappen está guiando muito, 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 sempre com comparação aí ao seu companheiro de equipe, o Sérgio Pérez. E mais, no domingo, a Red Bull estava também com uma vantagem muito grande. Vamos discutir aqui, vou explicar para você aqui que porque apesar do domínio ela não venceu com o Verstappen, também vou explicar para você aqui. O seu grande concorrente, que é hoje a McLaren, ela tem uma vantagem em relação ao carro da Red Bull apenas em ritmo de corrida com o tanque mais vazio, ou seja, quando já é no último stint da corrida, onde os tanques estão mais vazios, então assim, menos peso de gasolina no carro, a McLaren ela tem uma vantagem de ritmo em relação à Red Bull. Isso já se mostrou nos últimos grandes prêmios todos e não foi diferente nesse. A Red Bull, sabendo disso, ela estava sob pressão. Por quê? Porque a McLaren sempre calculou um pouquinho errado as suas estratégias para deixar o melhor desempenho para o final da corrida, só que muitas vezes eles deixavam muito tarde e acabava a corrida, não dava tempo de capitalizar este melhor desempenho no final. Mas, nesta prova, eles acertaram aí na estratégia, então provavelmente teríamos aí talvez uma vitória do Norris, bem provável na verdade, porque o desempenho melhor deles aconteceu a 17 voltas do final. Então o Norris chegou no Verstappen dessa vez muito antes, com tempo para poder aí buscar uma ultrapassagem. Então foi bem bacana em relação a isso. Agora, eu disse no outro vídeo aqui, a Red Bull, sabendo que a McLaren está em ascensão, está em melhora de desempenho, ela realmente ia ficar mais pressionada. E a pressão é que leva tanto equipe quanto pilotos a erros. Quando você não está pressionado, realmente você tende a não errar tanto. Isso aconteceu. Vamos lá. Para você lembrar aí, do domingo, ou se você não viu o GP no domingo, aconteceu o seguinte. Como que o Verstappen, com uma vantagem de praticamente mais de 6 segundos para o segundo colocado Norris, como que ela conseguiu perder essa vantagem e se colocar aí numa disputa, né, com o piloto inglês? Primeiro, tiveram dois pitstops lentos da Red Bull. O primeiro não foi tão lento, mas o segundo foi desastroso. Foi praticamente 6 segundos e meio o segundo pitstop, enquanto o da McLaren, que também não foi lá essas coisas, foi de 2.9. Então só aí o Norris tirou 3 segundos e meio nesse segundo pitstop. Outro ponto também que pressionou a Red Bull é o seguinte, quando você vai para o GP, você precisa decidir quantos jogos de cada pneu você quer, mas com meses de antecedência. E a Red Bull decidiu lá a sua gama de pneus, onde no final, para a corrida, ela teria uma estratégia de largar de médio, depois colocar duro e duro nos dois pitstops. Então médio, duro e duro. Já a McLaren, ela tinha médio, duro e médio, então ela tinha um médio novo para usar no último stint. A Red Bull errou? Não, se o pneu duro funcionasse bem, seria ótimo, mas na prática viu-se que o pneu duro não era tão competitivo, não foi tão competitivo com nenhuma equipe, tanto no sábado quanto no domingo. Logo, a melhor estratégia era a do pneu médio. Sabendo disso, a Red Bull fez o quê? Então eu vou usar o médio, mas eu não tenho médio novo, vou ter que usar o médio usado. Então a Red Bull ela usou um médio usado no último stint, contra o médio novo do Norris. Então mais uma pressão lá para o Verstappen. Depois, saindo do segundo pit stop, houve a pressão em cima do Max, claro, por o pit stop foi muito demorado, ele ficou pressionado, e logo na primeira volta de saída do pit stop, ele deu um freadão, passou reto, fritou o pneu, e quando isso acontece, puxa vida,
o pneu fica quadrado, como os pilotos dizem, ou seja, dá um flat spot, né? Um ponto onde ele fica mais reto. Então esse ponto num pneu redondo, onde ele fica um trechinho mais reto, acaba no rolar, acaba dando uma vibração nas rodas, uma vibração no volante, uma vibração no carro, que acaba fazendo perder um pouquinho de aderência, de novo, nas freadas. Então isso aconteceu também, olha só, terceiro ponto. Então já falei dos 2 pitstops lentos, do fato da Red Bull não ter um pneu médio novo no último stint, a fritada que o Verstappen deu aí, pressionado por conta do pitstop lento, ele deu uma fritada na primeira volta depois que saiu do box. E o quarto é o que eu já tinha dito, que é que a McLaren ela tem um ritmo forte de corrida com o tanque mais vazio e pneu novo, ou seja, ali o Max estava pressionado por esses quatro aspectos que desfavoreciam a ele. Vamos lá. E o Norris? Norris, ele tinha o carro mais rápido lá no stint final, era nítido que ele tinha um carro mais rápido, ele era 3 ou até mais décimos por volta mais rápido que o Verstappen, ele foi tirando, estava nitidamente com ritmo para ultrapassar, bastava realmente ele manter a calma, estudar o adversário e descobrir aí qual seria o ponto mais vulnerável do Max para a tentativa de ultrapassagem. Ele chegou na disputa a 17 voltas do fim, ou seja, tinha muito tempo para ele escolher lá o melhor momento da ultrapassagem. Ele não precisava se atirar tanto quanto ele fez. Por exemplo, de 72 voltas. Na volta 59, ele deu um mergulhão no Verstappen, mas assim, normalmente quando você vai ultrapassar no ponto de frenagem, você está um pouco lado a lado, um carro próximo assim, beleza, você vai lá e atrás da freada você vai estar lado a lado. Mas ele estava muito longe, fora da tela. Aí quando ele decidiu colocar para passar, e aí ele freou, também travou pneus e passou reto, e acabou que não deu certo. Ele tentou 2 vezes, tanto na volta 59 quanto na volta 63, ele forçou demais a ultrapassagem. Na primeira vez ele ultrapassou, teve que devolver posição, porque ele acabou jogando o Max para fora, e na segunda vez ele colocou para ultrapassar, e acabou que o Max foi por fora, acabou indo por fora. Por que o Max não foi punido porque foi por fora? Porque nessa segunda vez o Norris não deixou espaço para ele poder ficar na pista. Então, nesse caso, o Max foi por fora para evitar uma colisão. Aí não tem como puni-lo, né? E é isso que aconteceu. E aí na fatídica volta 64, que houve um incidente onde os dois se chocaram, né? Infelizmente, o Norris não teve culpa nenhuma. Então assim, nas outras 2 tentativas lá de ultrapassagem anteriores, realmente Norris foi meio afobado, eu acho. Minha opinião, claro, né? Na terceira, ele não teve culpa. O que aconteceu? A regra manda o seguinte: quando você vai defender a posição, você entrou na reta. Entrou na reta, você escolhe o lado, ou o lado de dentro ou o lado de fora. Você pode escolher o lado, beleza. Mas uma vez escolhido o lado, então vamos supor, o Max, ele entrou naquela retinha, onde no final dela houve um incidente, ele entrou e escolheu ficar por dentro. Então ele espalhou um pouquinho, o Max espalhou um pouquinho e ficou por dentro. Beleza, ele ia descer a reta por dentro. E aí o Norris, ele foi no traçado ideal de corrida, que seria o quê? Pegou a reta e já fica por fora para fazer a tomada da curva, da próxima curva aqui à direita. Mas o Max, uma vez escolheu o lado de dentro, ele não pode voltar para o lado de fora. Ou seja, você escolheu o lado de dentro, você vai do lado de dentro até a zona de frenagem. Você não pode depois escolher ficar por fora, depois de ter escolhido ficar por dentro. Então, este foi o grande erro aí do Max Verstappen. E já Norris ficou por fora, manteve a linha dele retilínea até o momento da frenagem, e aí quando o Max estava por dentro e resolveu voltar e deixar muito pouco espaço para o Norris, aí houve o choque. Então, por esse motivo, Max foi punido, porque ele não pode escolher a linha de dentro e depois querer voltar para pegar a linha de fora e fazer a tomada de curva. Isso não pode. E por isso ele tomou 10 segundos. Corretamente, da mesma forma que o Alonso também, né, quando ele bateu no Ju, etc., tomou 10 segundos. Ou seja, foi punido pelo incidente, foi o culpado realmente, mas... E o Norris, coitado? O que o Norris poderia ter feito? Ele foi vítima nesse caso, claro, mas o que ele poderia ter feito para evitar? Dá para ver bem na imagem, você vai ver bem na imagem que a roda dianteira esquerda, né, a dianteira esquerda do Norris, ela ainda está ali na pista, no limite da faixa branca. Ele poderia, vendo que o Max está vindo, ele poderia o quê? Ter colocado a roda direita dele, a esquerda, desculpa, na zebra, ou seja, usado a zebra um pouco mais como extensão da pista, só para evitar o choque. Por quê? Porque se ele freia antes e consegue não receber o toque, ele freia antes, e o Max, do jeito que estava, no limite que estava, o Max ia perder a tomada de curva, ele não conseguiria fazer a tangência ideal. E aí é quando o piloto de fora, que consegue fazer uma tangência melhor, freou antes, sai mais lançado para a próxima reta. Ele poderia não passar logo no início da próxima reta, mas ele poderia sair mais lançado, e aí ficando pela direita da pista, lá no final a próxima curva para a direita, aí a posição seria dele, ou seja, ele poderia fazer uma ultrapassagem em 2 tempos. Claro que é só minha opinião, mas eu acho que o Norris poderia ter feito isso. Ah, então a culpa é dele? Não, de forma alguma. A culpa
foi do Max, tanto que a FIA analisou e ele foi punido. E eu, inclusive, estou de acordo. Tá claro ali, então isso é fato. Aí você me pergunta, então por que depois disso o Verstappen conseguiu ir pro box, trocou pneu, voltou em quinto lugar e pontuou em quinto lugar, e o Norris, que foi vítima, ele teve o carro quebrado, a carcaça do pneu acabou destruindo partes da suspensão do carro dele e ele não pôde voltar para a prova. Poxa, é injusto? Como assim? Ele só tomou 10 segundos, sendo que o outro saiu da corrida e ele volta para a corrida e ainda pontua. Vou explicar. A FIA, como deve ser, né, eles agem realmente como deve ser, eu concordo, é o seguinte, eles não analisam a consequência do incidente, eles só analisam o incidente em si. Apenas o incidente e não além dele. Ou seja, as consequências que aconteceram aí por conta do acidente não é analisado. Se um saiu, o outro quebrou, o outro saiu da pista, o outro voltou, ganhou posição, perdeu posição, isso não interessa. Interessa sim o incidente em si. E como eu falei, o fato de Max ter pego a linha de dentro e voltado para a linha de fora foi o pecado capital dele e foi punido por isso. Depois, o Norris não ter conseguido voltar para a prova, infelizmente, a consequência não é analisada. E, vou te dizer mais, nem deve ser analisada. Por quê? Porque senão abre um precedente perigoso. Se você sempre em um incidente de corrida, você precisar analisar a consequência, imagina só, se de repente o piloto, quando ele, no caso Norris, saiu da prova, foi pro box, ele abandonou. Então vamos dar uma punição maior pro Max, ok? Abre o precedente de repente, em algum caso, vamos supor que fosse com o Piastri, que não está em segundo, né, na disputa do título. Aí a McLaren fala, olha, você ainda tem condições de voltar, mas para no box e abandona, porque aí a consequência vai ser maior para o Max, que é quem está disputando o título com o Norris. Ou seja, abre um precedente perigoso de manipulação de resultados por parte dos pilotos e das equipes. Então, a consequência não deve ser analisada. E vou te falar mais, nem só a consequência não é analisada, como também a intenção do piloto não é analisada e não deve ser analisada. Acontece muito no kart. Eu digo por quê? Quem inclusive me ensinou isso foi o grandíssimo diretor de provas, né? Meu amigo Ernesto Abreu Filho, da FAERJ, que ele faz inclusive as direções de prova da CBA. Ele já fez dezenas de direções de prova para mim, né? Para mim não, quer dizer, comigo na pista correndo, eu como piloto, e eu sempre tirei essas dúvidas com ele. Ele me explicou claramente, falou assim, ó, Odo, a direção de prova ela não pode analisar a intenção do piloto, não dá. Mas eu não tive intenção, eu freiei nele, tirei ele da prova, mas eu não tive intenção, eu perdi o freio, eu escorreguei na casca da banana, ou peguei sujeira. Não importa a sua intenção, o que importa foi o incidente em si. Se você deu na traseira dele, tirou o cara, você, analisando o incidente em si, você vai ser punido. Esse é o ponto, independente da sua intenção. Não interessa se você não teve intenção de tirar ou teve intenção de tirar, você não vai ser punido mais ou menos por isso. Você vai ser punido como manda a regra. São 5 segundos, são 10 segundos, é um stop and go, não interessa. Tem a parte interpretativa do diretor de prova, onde ele determina também qual seria essa punição. Ok. Mas é isso. Então, para você entender, Max foi realmente o culpado e o Norris foi vítima nessa situação. Mas, fazer o quê, né? Verstappen errou e assim foi. Sorte de quem? Sorte de George Russell da Mercedes, olha só que legal, ele que fez uma largada conservadora ali, né, no início da prova, ele sabia que não tinha ritmo para atacar os dois primeiros, né, tanto o Max quanto o Norris, apesar de ter quase conseguido ali na primeira volta passar o Norris, estava mais rápido, o Norris ele defendeu bem, mas tem o mérito também do George Russell. Ele segurou o Hamilton nas primeiras voltas, ele foi inclusive ultrapassado pelo Hamilton e retomou logo na próxima curva, ou seja, houve ali um duelo entre companheiros de equipe e ele se deu muito bem, conseguiu segurar a posição e foi merecedor de estar ali em terceiro quando houve um incidente lá na frente entre o primeiro e o segundo. Ou seja, o que é a sorte? A sorte é quando a oportunidade encontra a preparação. Então, George Russell estava preparado para quando surgisse a oportunidade, ele vencesse. E aí aconteceu. Então, mérito total de George Russell. Foi legal porque foi a primeira vitória da Mercedes desde 2022 no GP do Brasil, quando foi a última vitória, inclusive foi do próprio George Russell. Então a Mercedes, as últimas duas vitórias da Mercedes, tanto agora do GP da Áustria quanto a anterior, que foi no GP do Brasil 2022, foram de George Russell. Ele está em alto nível como piloto, está crescendo cada vez mais, e a Mercedes, depois que trocou a asa dianteira em Mônaco para essa nova asa aí que resolveu o seu problema, desbloqueou o potencial do carro, desde então a Mercedes tem aí se colocado até como uma das candidatas ao título. Olha que legal. E vou te falar mais, vou colocar aqui um gráfico que a Red Bull não foi a que mais marcou pontos, né, nos últimos 4 GPs. Olha que legal.
Então temos aí tanto McLaren quanto Mercedes e Ferrari marcando mais pontos do que a própria Red Bull. Olha que legal. Claro que muito em função do Pérez não estar tendo bom rendimento, mas isso é muito bom para o Campeonato Mundial de Construtores da Fórmula 1. Destaque também para o GP, não posso deixar de destacar o Piastri. Piastri em segundo lugar. Olha só, o garoto é realmente um talento nato. Ele chegou em segundo lugar e olha que no início da prova ele estava lá em sexto, sétimo, brigando com o Pérez. E o Pérez jogou ele para fora, ele caiu para oitavo lugar, ele caiu para grama, saiu para grama, caiu para oitavo lugar. Mesmo assim ele foi se recuperando. No final da prova ele ultrapassou o Carlos Sainz da Ferrari e foi lindo de vê-lo em segundo lugar. Foi pro pódio, bem bacana. O GP da Áustria foi muito bom, pelo menos nas 20 voltas finais e na largada, né? Então, se você não viu e não assina a F1 TV, assina a F1 TV e veja lá o replay dessa corrida, foi memorável e vai ser um divisor de águas aí na amizade entre Max Verstappen e Lando Norris. Outro destaque aqui, o último destaque do GP, é entre as Alpines. As Alpines andaram bem e aí Ocon e Gasly ficaram lá trocando de posições. Foi uma briga ferrenha, eles que não se gostam, né? São ali inimigos rivais declarados. Mas a Alpine tá melhorando seu desempenho. E destaque pro tchau no rádio. O Gasly falou tchau pro Ocon quando conseguiu ultrapassá-lo. Foi bem legal. Falei o último, mas tem um destaque bônus que é da Haas. A Haas, ela pontuou com seus 2 pilotos. Então, o que será que aconteceu com a Haas? Ela encontrou aí um novo pacote, um novo ajuste, mas foi muito bacana de vê-los lá pontuando nessa corrida. Tanto com o Hülkenberg em P6 e o Magnussen em P8, bem bacana. Um pouco disso é o mau desempenho do Pérez, tá? Em P7, Pérez ali deveria estar mais pra frente, sim. Aston Martin, ela tá meio que patinando ali, não tá encontrando seu desempenho também, isso ajuda. Mas, mérito da equipe que tá lá, foi lá, pontuou, chegou. Então, parabéns pra Haas também, ok? E é isso, eu vou ficando por aqui, convido você para ser membro aqui do canal, seja membro do canal e tenha acesso a vídeos exclusivos, inclusive de pilotagem de kart, aqui no canal Kart F1 no YouTube. Muito obrigado por sua atenção, por hoje é isso, e até o próximo vídeo.